Olá! Hoje nós retomamos o assunto equações algébricas, trabalhando as relações de Girard. No entanto, agora nós vamos trabalhar resolução de problemas. Vamos resolver uma questão da UEL. Se menos 2 é uma das raízes da equação x ao cubo mais 4x² mais x mais k igual a zero, onde k pertence aos reais, o produto das outras duas raízes dessa equação é... E aqui nós temos as alternativas. Bom, para resolver essa questão, nós primeiro vamos verificar que tipo de equação estamos lidando. E aqui eu observo que nós temos uma equação de grau 3, porque começa ali a equação com x ao cubo, tudo bem? Então, se a equação é grau 3, nós sabemos que ela tem 3 raízes. E vou chamar essas raízes de x1, x2, x3. x1, x2 e x3. Do enunciado, nós temos o valor de uma raiz. Menos 2 é uma das raízes. E eu vou colocar esse valor para x1. Poderia ser qualquer uma das três, tudo bem? Bom. E as outras duas, x2 e x3? Nós não temos os valores dela, tá? E nem precisamos exatamente do valor do x2 e do x3. O que a questão nos pede é o produto das outras duas raízes. Então, eu quero saber, as outras duas raízes é x2 e x3. Eu quero saber o produto, então eu quero saber quanto é x2 vezes x3. Essa é a pergunta dessa questão. Para responder essa questão, então, as outras duas raízes, nós vamos usar as relações de Girard. Para tanto, vamos recordar, numa equação grau 3, que é o caso da nossa questão, ela tem essa sentença matemática como definição, apresenta 4 coeficientes, A, B, C, D, e apresenta 3 raízes, que a gente já chamou de x1, x2, x3. Bom, as relações de Girard, para a equação de grau 3, S1, a primeira soma todas as raízes, S2, a segunda soma a multiplicação das raízes duas a duas, e por fim, P é o produto das 3 raízes. Quem não assistiu o vídeo anterior, no vídeo anterior eu vou detalhar essas relações. Aqui a gente só vai utilizar, então eu estou apresentando de maneira bem rápida. Essas relações, soma e produto das raízes, né? Raízes x1, x2, x3, elas vão estar relacionadas com a sentença matemática que define uma equação de grau 3. E isso que é as relações de Girard. E essa sentença matemática, ela pode ser reescrita dessa forma, em que o coeficiente que multiplica o x², ele é substituído pela soma 1, menos a soma 1. O coeficiente que multiplica o x é substituído pela soma 2. E o produto fica no lugar do termo independente, menos o p, tá? Isso daqui é uma sentença matemática, uma definição. E no vídeo anterior eu explico melhor como que a gente chega nessa sentença. Agora nós vamos usar essas equações aqui, essas sentenças, para resolver o nosso problema. Então, voltando no problema, eu tenho 3 raízes em que eu só sei uma, e eu quero saber quanto vale o produto das outras duas raízes. Para tanto, iniciando, eu vou pegar a minha equação, que foi definida lá no enunciado da questão, e vou comparar com aquela sentença matemática, que é definida para qualquer equação de grau 3. E aqui a gente observa uma relação direta, olha, x3 com x3, x2 com x2, x com x e k com p, tudo bem? Nós não vamos usar todos, por exemplo, k, a gente não sabe o valor, então não ajuda eu relacionar k com p nesse exercício especificamente. O que eu vou usar? Eu vou usar o S1, que eu tenho um valor numérico que eu posso relacionar,
e vou usar o S2. Então, eu sei que o S1 menos S1 é igual a 4. Então, menos S1 é igual a 4. Portanto, S1 é menos 4. Essa informação vai ser relevante para a resolução. Aqui também, o S2 eu vou relacionar com o valor que está aqui no coeficiente do x, que no caso é 1. Tudo bem? Então, S2 é igual a 1. Como eu tenho um valor numérico para S1 e um valor numérico para S2, daquelas relações que a gente tem, das relações de Girard, que são 3, soma 1, soma 2 do produto para a equação de grau 3, eu vou usar a S1 e a S2. Então, aqui eu tenho a S1 e aqui eu tenho a S2. Note que, se você observar aqui na S2, olha só, x1 que multiplica x2, x1 que multiplica x3 e x2 que multiplica x3. x2 que multiplica x3 é exatamente a nossa pergunta. Então, eu vou até grifar isso aqui. Se a gente encontrar esse valor, eu consigo responder a minha questão. Perceba que para encontrar esse valor, eu não necessariamente tenho que saber o valor separadamente do x2 e do x3. Eu tenho que saber quanto resulta o produto deles, certo? Agora, eu vou começar na equação S1, substituindo. Eu sei que o S1 é menos 4, então vamos substituir. O x1 é menos 2, que foi a única raiz que foi dada, mais x2 mais x3. O 2 que está negativo vai operação inversa, positivo, então vai ficar menos 4 mais 2 igual x2 mais x3. Menos 4 mais 2, isso dá menos 2, é igual a x2 mais x3. No momento, eu vou reservar essa informação e vou trabalhar com a outra sentença, a S2. A S2 eu também tenho valor, S2 é igual a 1, então eu vou começar substituindo. S2 é igual a 1, x1 é menos 2, que é a única raiz que nós conhecemos. x2 eu não sei, continua x2, então vai ficar menos 2 que multiplica x2, mais x1 novamente, vou substituir, que multiplica x3. Então, mais menos 2 que multiplica x3, mais x2 que multiplica x3, que eu não tenho essa informação, que é a minha pergunta. Note aqui que nós temos o menos 2 que multiplica x2 e o menos 2 que multiplica x3. A gente pode colocar esse menos 2 em evidência. Então, vai ficar 1 igual a menos 2, que multiplica x2 mais x3. O que eu fiz? Eu peguei o menos 2 que está aqui e aqui e coloquei em evidência. Mais x2 que multiplica x3. Olha que interessante, tá vendo aqui? x2 mais x3 é exatamente o que eu tenho na S1, x2 mais x3. E eu tenho um valor numérico para x2 mais x3, esse valor é menos 2. Eu posso substituir nessa equação? Sim, e é o que nós vamos fazer. Então, eu tenho 1 igual a menos 2, e aí no lugar do x2 mais x3, eu vou substituir esse menos 2. Menos 2, que multiplica menos 2, mais x2 que multiplica x3. Menos 2 que multiplica menos 2, nós vamos ter 4, positivo, mais x2 que multiplica x3. Para finalizar, o 4, que está somando do lado da equação, ele vai para o outro lado, operação inversa, subtraindo. Vai ficar 1 menos 4 igual x2 que multiplica x3. E aqui a gente está quase chegando no final. 1 menos 4 vai dar menos 3. Então, nós temos que x2 vezes x3, ou seja, o produto dessas raízes é igual a menos 3. E nós finalizamos a atividade. Vou voltar no enunciado. Esse é o enunciado. A pergunta era o produto das outras duas raízes. As outras duas raízes, nós colocamos que era o x2 e o x3, e o produto entre elas, a multiplicação entre elas é menos 3. Portanto, a resposta para a questão é a alternativa A. Ok? E assim a gente finaliza
essa atividade. Essa atividade de resolução de problema, ela teve o objetivo de apresentar as relações de Girard aplicada numa situação problema. Espero que tenham compreendido. Estudem um pouco mais, peguem mais atividades de vestibular. Obrigada, até a próxima.